Vamos então pegar um arranjo de condutores rígidos e uma configuração coaxial, formado por um fio de raio A e um tubo condutor com um raio interno B, como mostra essa figura aqui. Esses eletrodos estão ligados a uma fonte DC e estando o tubo ligado ao terra. O potencial do fio ligado ao polo positivo da fonte tem um potencial maior e, portanto, a gente tem um φ1 maior que φ2. E para a gente ter um valor da DDP, ou da diferença de potencial, ter um valor positivo, vamos escrever que V é igual a φ1 menos φ2. Então, com os eletrodos ligados na fonte, a gente tem cargas positivas na superfície do fio e cargas negativas na superfície interna do tubo. Como o tubo está aterrado, não vai ter cargas na parte externa, apenas na parte interna. Vamos usar coordenadas cilíndricas com o eixo dos condutores sobre o eixo Z. Aqui eu tenho um desenho em corte. As cargas estão na superfície do fio interno e na parede interna do cilindro externo. Nesse trecho de comprimento DZ, eu tenho mais dQ e menos dQ. Essas superfícies são superfícies correspondentes, têm a mesma quantidade de cargas, mas com sinais opostos. A gente tem então uma densidade linear de cargas lambda que vai ser dQ sobre dZ. Por essa análise, dá para ver que esse capacitor, ou esse arranjo de condutores, ele pode ser idealizado como duas cascas cilíndricas de raios A e B. As duas cascas coaxiais e infinitas, ou seja, a gente não vai incluir o efeito das extremidades. E essas cascas com uma densidade linear de cargas lambda. Então a gente vai usar esse modelo idealizado para calcular a capacitância. Vamos então primeiro determinar o campo E, e com esse campo a gente pode determinar a diferença de potencial V, e dela a gente tira a capacitância C. Vamos lá. A gente tem a lei de Gauss, e nessa configuração com geometria cilíndrica, o campo entre os condutores é puramente radial, e por isso a superfície fechada, ou a superfície gaussiana, que a gente tem que usar é um cilindro coaxial à distribuição. Esse cilindro tem um raio R e um comprimento L. O fluxo nesse cilindro vai ser a soma do fluxo nas diversas partes dele, que é a lateral do cilindro e as duas tampas circulares das extremidades. Na parte cilíndrica, o vetor normal e o campo elétrico são paralelos, como mostra a figura aqui, e o fluxo nela vai ser a intensidade do campo multiplicado pela área dessa lateral. E nas tampas, o campo e a normal são perpendiculares para todos os elementos de área que compõem essas duas tampas, e, portanto, o fluxo em todos os elementos vai ser zero e a soma ou a integral vai dar, obviamente, zero. Então, o fluxo na superfície fechada vai ser o fluxo que a gente tem na lateral do cilindro de raio R e comprimento L. A carga interna vai ser a carga que se encontra dentro do volume da superfície gaussiana, que é a integral de ρdV, sendo esse ρ a densidade volumétrica. Essa escrita aqui é bem geral, hein? Ela quer dizer apenas que a gente tem que considerar as cargas que estão dentro do volume da superfície gaussiana. E como a gente vê pela figura aqui, nesse caso aqui vai ser apenas as cargas que estão no condutor central, no comprimento L da minha superfície gaussiana. Portanto, a carga interna é lambda vezes L. Substituindo tudo na lei de Gauss, a gente obtém, então, a intensidade do campo elétrico. Vamos escrever aqui o resultado de modo completo. Vai ficar desse jeito aqui. Um campo elétrico radial e com uma intensidade ER. Agora a gente pode determinar a diferença de potencial entre as duas cascas. E para isso, então, a gente resolve a integral de linha, saindo da casca interna em direção à casca externa, que aqui no desenho as cascas estão mostradas junto com os condutores. Fazendo a integração, a gente tem isso. Como a DDP é φ1 menos φ2, a fórmula se reduz a isso aqui. Agora precisa aparecer a carga Q para a gente poder tirar a capacitância. Então vamos pegar um comprimento Z0, onde a quantidade de carga é lambda vezes Z0, e a fórmula fica assim. A capacitância é Q sobre V e a gente tem então o resultado. Esta então é a capacitância em um comprimento Z0 do capacitor cilíndrico. Na prática, a gente fala em capacitância por unidade de comprimento, desse jeito aqui. Dividimos o C pelo Z0 e a gente obtém então a capacitância por unidade de comprimento, cuja unidade é farad por metro.
Essa forma foi deduzida supondo vácuo entre os condutores, mas ela se aplica para experiências nas condições normais de temperatura e pressão, ou seja, no nosso ambiente. Agora, uma observação quanto a esse capacitor cilíndrico. Existe um compromisso entre os diâmetros dos dois condutores. Se o fio central for muito fino, pode ocorrer uma ruptura dielétrica em torno dele, ou seja, vai desenvolver uma descarga gasosa a partir desse fio. E no outro extremo, ou seja, se o fio se aproximar da superfície interna do cilindro externo, vai também desenvolver uma descarga elétrica entre o fio e o cilindro externo. Essa descarga se desenvolve quando a gente tem uma intensidade do campo muito alta, quando ele atinge um limiar EB, que é chamado de tensão de ruptura ou tensão de breakdown. Pela equação que nós deduzimos, isso corresponde a uma densidade no fio de λB, que por sua vez corresponde a uma tensão VB entre os condutores. Trabalhando com a álgebra, a gente escreve assim. Portanto, a tensão de ruptura vai depender do raio do condutor interno e do log natural da razão entre os raios. O que se busca é que esse VB seja o máximo possível, para que o capacitor suporte então tensões elevadas. E para ver então como esse VB depende das dimensões dos eletrodos, vamos escrever a equação desse jeito aqui. E a gente tem então a razão A sobre B, tanto dentro do logaritmo quanto fora dele. Fazendo um gráfico dessa fórmula, a gente tem isso. Temos então dois extremos. Aqui do lado esquerdo, o caso onde o fio central é muito fino e resulta em um campo elétrico muito intenso na sua superfície. E aqui do lado direito, caso ele seja muito grosso, também vai ter um campo elétrico muito intenso. Então, nesses dois extremos, a tensão que o capacitor suporta é muito baixa. Entre esses extremos, a gente tem então um VB mais elevado. A gente pode determinar onde está esse máximo, e para isso basta derivar o VB em relação ao raio interno A e igualar a zero, e vai dar isso aqui. O máximo vai estar no ponto onde o A é igual ao B multiplicado por E elevado a menos 1. Portanto, para evitar a ruptura dielétrica, a gente deve evitar esses casos limites. E a razão entre os raios que dá mais segurança para evitar o breakdown é quando o raio interno é algo em torno de 37% ou aproximadamente 40% do raio externo. Então, tomando esses cuidados, os cabos coaxiais para alta tensão são projetados e colocados no mercado. Agora um resumo. A gente viu que a capacitância de um capacitor cilíndrico em vácuo é dado por essa fórmula aqui, sendo A o raio do condutor central e B o raio interno do condutor externo. E para que esse arranjo possa ser usado para tensões elevadas, o raio do condutor interno deve ser algo em torno de 37% ou 40% do raio interno do condutor externo. É isso aí.